Que alegria ter você para este estudo da Escola Bíblica Dominical, estudo da Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque vamos estudar a última lição do trimestre. Hoje fecharemos as lições do trimestre. Estaremos estudando a última lição sobre a doutrina da oração. E para não esquecer a definição que temos aplicado durante todos esses nossos encontros sobre oração. Você se lembra? Oração é dar espaço para Deus cumprir a sua vontade em minha vida. Não esqueça dessa definição para que a tua oração, o seu momento com Deus, o seu estar com Deus, torne-se significativo, maravilhoso na sua vida. Hoje nós vamos tratar sobre o caráter de Deus. Por que é importante observarmos isso? Somente nos envolvemos com pessoas que conhecemos. Se o nosso conhecimento for superficial, nosso envolvimento será incompleto e agiremos muitas vezes com total indiferença. E se desconhecemos a pessoa, não desejaremos envolvimento algum. Isso é natural. Não é diferente na sua relação com Deus. Você já parou para pensar nisso? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero estar com Deus. Quanto menos eu conheço sobre Deus, menos eu me envolvo neste relacionamento. Preciso saber quem Deus é e como faz na sua relação com as suas criaturas. E é justamente através da palavra de Deus que conheço um pouco mais sobre o Senhor a cada dia. Nossa intimidade é aprofundada a partir do que sei sobre Deus. O meu amor cresce à medida que vejo Ele de forma mais íntima, que me relaciono com Ele sabendo quem Ele é verdadeiramente. Meu tempo com Deus será cada vez maior quando o conheço e o reconheço em minha íntima relação com Ele. Pastor Sam Tipt afirma no livro O Fator Oração: o homem foi criado para conhecer e amar a Deus intimamente. Não é racional acreditar que nós podemos amar a Deus com todo o nosso coração sem um conhecimento pessoal e íntimo da sua pessoa. E nós nunca iremos conhecê-lo intimamente sem gastarmos um tempo de contato pessoal com ele. Palavra profunda. Quando pensamos em oração, saber que Deus é bom e que me ouve é fundamental. Portanto, é preciso saber o que vem a ser a bondade de Deus. Alguns teólogos denominam caráter e outros atributos morais, mas é a mesma coisa. Langston afirma sobre o caráter de Deus no seu livro Esboço de Teologia Sistemática da seguinte forma: Deus é espírito perfeitamente bom. A sua bondade não se mistura com o mal, nem é suscetível de alguma falha. O bom em Deus é perfeito.
Nada há de mais ou de menos em seu caráter. Deus não é bom para alguns e mal para outros. Ele é o mesmo para todos e em tudo, na sua essência, na sua natureza, no seu coração, nos seus desejos, nos seus planos, nos seus atos, nos seus pensamentos mais íntimos. Enfim, Deus é bom em tudo. Esta é a definição de Langston sobre bondade, sobre o caráter de Deus. Zacarias de Aguiar Severa, em seu manual de teologia sistemática, ensina sobre o caráter de Deus que ele denomina como atributos morais. Ele diz assim: bondade é um termo que tem um sentido mais genérico, para significar que Deus é perfeitamente tudo aquilo que deve ser como Deus. Deus é bom porque é perfeição absoluta, mas se ele é bom em si mesmo, o é também no relacionamento com suas criaturas e com as pessoas da Divina Trindade. Neste aspecto mais restritivo, a bondade de Deus assume conotações diversas, conforme os seus objetos. As principais são o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. Quando pensamos, portanto, em bondade, segundo o teólogo Severa, ele entende que nesta bondade está o amor, a graça, a misericórdia e a longanimidade de Deus. A minha vida de oração, a sua vida de oração, será impactada pela bondade de Deus. Quanto mais sei sobre ela, mais busco estar com o Senhor, pois aprendo que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Não por causa de uma frase feita, mas por experiência, por conhecê-lo, por intimidade de vida. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Deuteronômio 7, 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A bondade. Salmo 145, 13. Vai lá para a Bíblia, abre. Salmo 145, verso 13. O teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Perceberam? Sobre a bondade de Deus, eu preciso conhecer esse caráter de Deus, esse atributo moral dele, para que a minha oração não seja apenas um ritual. Então vamos para o nosso estudo, mas antes, vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome pela tua bondade. Ó Deus, neste momento, quando estaremos dando continuidade a este estudo que termina este trimestre, se revela a cada um, ó Deus, com a tua bondade, com o teu amor, que tua presença se faça presente, ó Deus, em cada coração, que a sua presença seja sentida, a tua doce, maravilhosa presença neste lar, que neste momento reserva
o momento de estudo, o momento de reflexão, o momento de meditar na tua palavra para te conhecer um pouco mais. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto da nossa lição. Porque Deus é bom, seus propósitos sempre serão bons. De novo? Porque Deus é bom, seus propósitos sempre são bons. O salmista, ele não tem dúvida no seu coração. Davi, em seu cântico, uma oração por livramento, tem uma certeza no seu coração. Abra sua Bíblia no Salmo 40, verso 5. Salmo 40, verso 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Deus realizava maravilhas para Davi e para o seu povo. Os planos de Deus eram numerosos e ele não conseguia relatar todos. Sabe quando você tem uma notícia boa, mas tem outra notícia boa e outra notícia boa? Essa é a impressão que Davi tem no coração. É muita maravilha de Deus. Cada vez mais Deus apresentava maravilhas sobre maravilhas. E esta era a razão de Davi esperar confiantemente no Senhor. É o verso 1. Ele não apenas conhecia, mas também sentia a bondade do Senhor. A bondade de Deus, meu amado, nos reserva um lugar de refúgio, de segurança, em meio às crises que passamos. E como passamos crises? Podemos não compreender tais momentos, mas Deus sempre está pronto a nos acolher em meio às tormentas da vida e nos preparar lugar seguro em sua presença. Ouçam as palavras deste mesmo Davi no salmo bem conhecido, Salmo 23, sobre o bom pastor, verso 4 a 6. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A certeza de que a bondade de Deus estaria com Davi em todo o tempo conduzia o salmista a buscar mais e mais o Senhor, a crer no seu infinito amor, a crer nos planos de Deus para a sua vida, a dar a direção ao Senhor em todas as áreas da sua existência. Ele entregava-se ao Senhor porque conhecia a bondade, o infinito amor de Deus. Salmo 34, verso 8. Salmo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Perceberam o convite do salmista? Provem, experimentem. Em certeza, ou esta certeza, melhor, precisa nortear a minha vida, a sua vida. Mas preste atenção, meu amado, sem experimentar, sem provar essa verdade,
você não conhecerá a bondade de Deus, não conhecerá o caráter, este atributo moral que muda o meu olhar, a minha oração, a minha intimidade com Deus. Não conhecerá o quanto Ele é bom para você, para mim. É preciso que entenda que os seus propósitos sempre serão bondosos para contigo. Eu já falei isso em alguma lição atrás, mas eu preciso repetir para você, para fixar na sua mente isto. Nada que façamos ou que possa acontecer em nossa vida surpreende a Deus. Ele sabe de todas as coisas. E é nessa certeza, nesse conhecimento que devemos ancorar as nossas orações, a nossa forma de viver e de buscar a intimidade com Deus, porque Ele sabe o que é melhor e eu preciso crer que o melhor Ele tem para mim. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, aos Romanos, capítulo 5, verso de 3 a 5, afirma que sabe algo de tremendo. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo sabia que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus. Portanto, os propósitos de Deus sempre, e eu repito, sempre serão bons. Porque, em essência, Deus é bom. Nunca irá desejar ou fazer o mal para alguém. Quando possuo tal consciência, oro a Deus com confiança, com certeza, abro espaço para Deus em minha vida, faço da minha vida um verdadeiro altar de adoração a Deus, passo a ser verdadeiro instrumento da graça e do poder de Deus em mim e através de mim. Perceba que a recíproca toda é também verdadeira. Se não creio na bondade de Deus, eu não o busco. Não me entrego aos seus propósitos. Não quero intimidade com Ele, me distancio e, portanto, não oro. Quero que nesse momento você responda para você algumas perguntas no teu coração. Você tem se aproximado ou se distanciado? A oração é um modo de vida ou não tem sido frequente? Nós temos buscado levar você durante este trimestre a mudar a forma de você orar, de buscar ao Senhor. Não mais com um prato de pedinte, uma mão estendida em busca de bênção. Não mais apenas nas horas de sufoco e de necessidade, mas sempre para que Deus tenha espaço íntimo em sua vida, na minha vida, porque Ele quer realizar os propósitos dele na sua vida. Pensa nisso. Segundo lugar, Deus é bom. Ele não nos trata como merecemos.
posso ter uma vida de oração da forma que devo se sou pecador? Se falho constantemente com o Senhor? Quantas vezes escolho caminhar mais perto de Deus e no meio do processo me vejo errando, pecando, desviando do propósito inicial? Pode ser que tais considerações e sentimentos vieram ao seu coração nesse momento. E isso te desestimula a orar, a caminhar no propósito de Deus. E tudo isso, e mais um pouco, passa a ser a tua justificativa para viver mantendo uma certa distância de Deus, por vergonha, por medo de sua justiça, por respeito à sua santidade. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer para você. É por causa de tudo isso que você precisa mais e mais de Deus. E que o caminho não é se afastar, mas sim aproximar-se. Porque Ele te ama. E a sua bondade não tem fim. Ouça as palavras de Deus através do salmista, no Salmo 103. Abre lá sua Bíblia, pega uma caneta, marca esse texto. Salmo 103, 8 a 14. Quando no teu coração vier essas justificativas enganosas, erradas, você pega esse texto do Salmo 103, verso 8 e 14, e leia e ore. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Como é fundamental conhecer o caráter de Deus. Ele é misericordioso, cheio de amor e perdoador. Ele afasta as nossas transgressões. Basta que eu e você nos arrependamos delas. Em Cristo Jesus, somos purificados de toda a injustiça. Somos santificados pela graça de Jesus. E quando nos sujarmos, porque vamos nos sujar? Porque o pecado é sujo, ele nos suja. Jesus espera a nossa confissão, espera o nosso arrependimento para nos purificar. 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sam Tite falou essa frase, eu amo essa frase. A oração é o encontro de dois corações. Um arrependido e o outro que perdoa. O meu coração pecador e o do Senhor que me ama e por mim morreu na cruz do Calvário. Tome posse dessa verdade.
Busque o Senhor de todo o teu coração. Nunca, nem eu nem você seremos merecedores de estar na presença do Senhor, do nosso Deus. Nunca. Por isso, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, a fim de termos acesso ao seu trono de graça e amor. Encontramos Jesus falando lá em João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo pavimentou o acesso ao Pai. Ele é o próprio caminho que nos leva de volta à presença do Pai. Ouçam as palavras do Senhor através do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versos de 19 a 23. Hebreus, capítulo 10, de 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Conhecer o caráter de Deus nos fortalece a buscá-lo na certeza de que não seremos rejeitados. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe quem somos, porque Ele vê os nossos pensamentos, ações e omissões, porque Ele é misericordioso para, apesar do que somos, não nos tratar como merecemos. Deus, presta atenção, nunca rejeitará a sua e nem a minha oração, porque Deus é bom. Creia nisso de todo o seu coração e o busque o quanto antes. Faça isso hoje. Não se afaste. Aproxime-se mais. Pastor, mas eu estou sujo. Mais um motivo, porque Ele é o único que pode te limpar, purificar. Basta que você se arrependa. Basta que você vá até Ele, confiante na bondade dEle. Terceiro ponto. Porque Deus é bom. Ele sempre tem o melhor para mim. Porque Deus é bom, Ele sempre tem o melhor para mim. Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, apresenta a mensagem do Evangelho como loucura para os que desconhecem a verdade. Tanto judeus como gregos, que eram gentios, não conseguiam, com sua chamada ou pretensa sabedoria, entender os fatos que marcam a beleza e transformação das boas novas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 24. Abra sua Bíblia. Esse texto é muito lindo. Eu quero convidar você a lê-lo. Pois a mensagem da cruz
é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Barclay nos auxilia a compreender bem este ponto, esta situação. E ele diz assim: para os judeus, essa mensagem era uma pedra de tropeço. Por quê? Haviam duas razões. Não podiam crer que alguém que tinha morrido sobre uma cruz pudesse ser o ungido de Deus. Segunda, os judeus buscavam sinais. Esperavam que, junto com a idade de ouro de Deus, se produzisse atos maravilhosos. Para os gregos, a mensagem era uma tolice. Mais uma vez, existem duas razões. Para a mentalidade grega, a primeira característica de Deus era apatheia. Esta palavra significa mais que apatia, significa incapacidade total de sentir. Os gregos, é a segunda razão, buscavam a sabedoria. Os gregos estavam intoxicados de formosas palavras. E o pregador cristão, com sua tosca mensagem, lhes parecia um personagem cru e inculto, do qual podiam mofar-se e ridicularizar em lugar de ouvi-lo e respeitá-lo. Perceberam que desconhecer a verdade sobre Deus leva o ser humano aos enganos mais destruidores? Vocês conseguiram perceber isso na descrição de Barclay? Os judeus não conseguiam enxergar Jesus como Messias, pois esperavam a sua concepção de Messias, e não o que Deus havia prometido na sua palavra. Desprezaram o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Os gentios não conseguiam crer em um Deus que se faz homem para estar entre os homens e revelar o seu amor, a sua simplicidade e demonstrar de forma prática o seu perdão. Quando não compreendo a bondade de Deus, eu deixo de orar, por não acreditar que Ele possa me ouvir. O que fará também o que a sua palavra diz que fará. Eu começo a duvidar. A dúvida enche o coração. O medo toma conta do ser. A incredulidade começa a criar raízes para o meu afastamento. Eu não consigo entender que Deus sempre tem o melhor para mim. Ouça Deus falando através do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, de 8 a 11. Mas Deus demonstra o seu amor por nós.
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. A prova de Deus para cada um de nós é que Cristo se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. A prova é que ele ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tivéssemos oportunidade de vida eterna. A prova é que ele me chama e te chama para ser filho de Deus por adoção, através do seu amor revelado em Jesus. Meu amado, a minha vida, a sua vida de oração é, portanto, uma consequência do que creio sobre Deus, do que conheço a respeito de Deus, da intimidade com Ele, do quanto tenho buscado ter mais e mais relacionamento com o meu Deus e o meu Salvador. Posso, portanto, afirmar, sem errar, que a minha vida de oração, a sua vida de oração, é o termômetro de relacionamento com Deus. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual a sua temperatura hoje? O quanto você tem investido em relacionamento com Deus? O seu círculo tem aumentado ou reduzido? O espaço de oração que temos enviado a você em todo o final de estudo é mais que um simples desafio. E eu quero que você observe ele agora, na última lição. É como aquela pedra que é jogada num rio, num lago, em que ela vai fazendo aqueles círculos e os círculos vão aumentando. Ele precisa criar um volume crescente, aumentar a cada passo dado, aquecer o seu coração e o seu relacionamento com Deus diariamente. É o espaço de oração seu. É você conceder o espaço que Deus deseja ver em você, para que a sua vontade, a vontade de Deus, seja feita através da tua vida e na sua vida. Que ao fim desse trimestre, você entenda que Deus sempre tem o melhor para você. E preste atenção, o estar com Ele é o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe o teu coração. Que você compreenda o caráter de Deus. E mesmo quando você não compreender nenhuma situação, ou a crise que você possa passar, não esqueça, Deus é bom. Isso vai fazer toda a diferença no teu coração, na tua oração. Abaixe sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado a Deus por mais esse trimestre que encerra neste dia. Obrigado a Deus por cada lição, cada palavra. Obrigado a Deus pela vida daquele que elaborou todas essas lições, dando a Deus o seu melhor
para que pudéssemos, a partir daquelas lições, aprender, crescer no pleno conhecimento de quem Tu és, a exercitarmos, a colocarmos em prática a nossa vida de oração como um relacionamento, como um dar espaço para a Tua doce e maravilhosa presença. Eu te peço, ó Deus, que Tu continues a falar a cada coração, que cada vida não apenas tenha adquirido conhecimento, mas mais do que isso, tenha buscado mais e mais colocar em prática cada estudo, cada lição, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado nessas vidas e que a Tua glória encha cada lar, cada vida e que cada um sinta a Tua presença diariamente. Essa é a nossa súplica, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, terminou o trimestre, mas você tem todas as lições gravadas, todas as lições guardadas lá na página da igreja. Você perdeu alguma? Vai lá. Você quer recapitular alguma? Vai lá. O que você não pode é deixar apenas o conhecimento intelectual. Você precisa colocar em prática. Esse espaço de oração que você está recebendo, o último, faça cada um. Busque esse desafio para a tua vida e você vai ver o quanto Deus vai fazer em você e através de você. Que Deus te abençoe. Que Deus continue a falar ao teu coração. Fica na paz.